Eu quero convidar a todos para participar nesse momento muito importante. Venha comigo aqui, porque tenho vários assuntos para comentar, né? Eu desejo a todos os motoristas, funcionários públicos, funcionários da prefeitura, pessoas que carregam e trafegam com pessoas que trabalham nas empresas de ônibus, ou mesmo da prefeitura. Enfim, todos os trabalhadores que trabalham em empresa, pessoal autônomo, estudantes e todos em geral, os caminhoneiros, os que trabalham nas citrículas, os que embalam frutas, os que carregam caminhões para transportar frutas, né? Os fretistas e todos em geral, que o Criador esteja com a mão estendida para cada um, independente de classe, independente de se é autônomo, se trabalha numa empresa, se é empresário. O importante é que as pessoas sejam abençoadas por Deus, o Criador do universo. Essa história, né, desse menino, né, um menino que se tornou um menino muito comentado, né, ao decorrer da sua vida, a sua história, que é muito importante, né? Esse menino sorridente, né? Anos depois, né, que se tornou um homem, né? Como aquele ditado, né? Criança de hoje e homem de amanhã, né? E foi, na realidade, mais conhecido, né? Esse garotinho de olhar travesso que aparecia na imagem e que cresceu para se tornar uma verdadeira lenda do futebol mundial, né? Enfrentou as dificuldades, né? Enfrentou os desafios. E tudo começou em um cenário simples, né? Um chão da terra, construções desgastadas, a brisa salgada vinda do Atlântico, né? E foi na Ilha da Madeira, né, que ele deu seus primeiros passos, né? Sem imaginar que um dia alcançaria a fama internacional. Um menino que estudava, um menino que tinha sonhos para conquistar, né? Que tinha algo para ser realizado, que era o seu sonho. Nada indicava que o filho mais novo de uma família, né, numerosa conquistaria o mundo dos esportes. Na verdade, seu nascimento quase nem aconteceu. O Cristiano Ronaldo, que nasceu em 5 de fevereiro de 1985, em Funchal, no seio de uma família muito humilde, né? Seu nome foi inspirado em Ronaldo Reagan, né? Ator preferido de seu pai, né? Apesar desse toque simbólico, né?
Na realidade, era dura a vida. O pai que trabalhava como zelador em um estádio, né, enfrentava dificuldades financeiras e o alcoolismo pesava sobre a família. E mais tarde, né, o jogador revelaria com muita emoção que teve pouco tempo para conhecer o verdadeiro ou verdadeiramente o pai. Desde pequeno, né, mostrava um temperamento forte, e energia de sobra, né? Na escola teve problema para se adaptar e acabou expulso após um conflito com um professor. Mas se nos estudos havia barreiras, no futebol ele encontrava liberdade com bola nos pés e tudo fazia sentido, né? E longe de casa, aos 12 anos de idade, né? Ainda adolescente, ainda jovem, ainda menino, ainda muito jovem, Ronaldo deixou a Ilha de Madeira para se juntar ao Esporte em Lisboa, Portugal. E a distância da família, a gente sabe que não é fácil, né? E foi um choque, né? Que deixou muita saudade, né? Ficar longe da família. Ele precisou aprender a cuidar de si mesmo e ainda enfrentar as saudade que é muito, né? Devido à distância, né? Que é muito grande, né? Provocações por causa de sotaque e noites solitárias, mesmo assim, sua determinação jamais vacilou. Ele tentou, ele insistiu, ele perseverou, né? Na sua caminhada para realizar os seus sonhos. Quanta gente que desanima, deixa de realizar o seu sonho, não tem sonhos, não estuda. Muitas pessoas que vivem como zumbi, detesto trabalhar, detesto estudar, detesto ver alguma carteira de trabalho, detesto ser um empresário, detesto sonhar, né? Um obstáculo ainda maior apareceu quando os médicos descobriram um problema, né, cardíaco que poderia interromper sua trajetória, né? A trajetória do Ronaldo, né? Mais uma cirurgia a laser rápido foi bem sucedido, né? E devolveu ao adolescente, né, de 12 anos a chance de continuar jogando e mudaria para sempre o seu destino, né? E a virada que ele mudou e que deu certo, né? A virada que mudou tudo foi real, né? Pois contra fato não há argumento, né? E no ano de 2003, né, marcou um antes e depois aos 18 anos, né? Cristiano Ronaldo, assim como ele assinou, né, Manchester United, né? E através dessa assinatura, o jovem Cristiano, o jovem português, ainda pouco conhecido, né, chamou a atenção pela velocidade, habilidade e desejo de vencer. Ele queria vencer, ele queria conquistar, e ele perseverou nos seus sonhos, nos seus ideais, enquanto muitos retrocedem, né? Muito voltam para trás, né?
como aqueles tatuzinhos, né, que davam quando eu era criança, né? E a gente, no meio dos cafezais, meus pais trabalhavam nos cafezais e na areia, no meio dos cafezais, né, da colheita de café, na areia tinha um tatuzinho, e aquele tatuzinho, muito miudinho, né, ele entrava na areia, ele ia afastando e ele sumia dentro da areia, né? Era um tatuzinho que dava no meio dos cafezais. Hoje eu não vi mais aqueles tatuzinhos, né? Que ele sempre andava para trás e escondia no meio das areias, né? Então, pouco antes depois, Ronaldo, né? Ele tornou-se um dos nomes mais importantes do clube. O passo seguinte foi o Real Madrid, né? E foi ali que sua carreira atingiu outro nível. Bateu recordes de gols, empilhou títulos e conquistou diversas bolas de ouro, né? Além do talento que ele tinha, natural, impressionava sua disciplina fora do campo. Treinos meticulosos, alimentação controladas e sono regrado, né? O sucesso era fruto de muito trabalho, né? E foi um exemplo de superação e determinação, né? Que ele perseverou e aos 40 anos o Cristiano Ronaldo segue sendo uma referência mundial e com mais de 800 gols oficiais e mais de 220 partidas pela seleção portuguesa. Tornou-se um símbolo de persistência e excelência, né? E mais do que seus feitos, né, esportivos, o foco, né, que ele tinha transformou-se em um ícone global, né, nas redes sociais. Ele também faz história, acumula mais de 1 bilhão de seguidores e é um dos atletas muito influentes e bem pagos do mundo. Seu nome, né, ultrapassou, né, os limites dos gramados e se consolidou como sinônimo de sucesso, né? Então está aí, né? Deixa eu ver aqui. Ainda tá. Eu pensei que tinha desligado a câmera, né? Mas não desligou, não. Então é importante que não desligou, né? Porque aí a gente está gravando, se desligar. Então, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, né? Conseguiu, né, conquistar os seus sonhos desde menino, né? Desde os seus 12 anos, né? E ele conseguiu com certeza, né? E assim também, isso daí é um exemplo de persistência, né? É um exemplo de atitude que as pessoas conseguem sim, quando as pessoas tomam uma boa atitude, né? Quando as pessoas agem com perseverança, têm sonhos, tem gente que não tem sonho, né? Vivemos tempo que as pessoas não têm sonho. Muitos não têm sonhos, não têm mais um projeto de vida, né? É que nem os governos, é que nem os reis, é que nem
os políticos, né? Muitos políticos, parlamentares, não têm mais projeto. O governador, por exemplo, não tem projeto. Tem muitos prefeitos que não têm projetos. Tem presidentes que não têm projetos. O projeto deles é a cobiça pelo poder. Quanta gente que não tem mais projeto, né? A gente vê, por exemplo, muitos que só tiveram pensamentos de cobiça pelo poder, né? A gente vê na história do mundo quantos que entraram cobiçando o poder, luta pelo poder, né? A gente vê lá na África, por exemplo, o Idi Amin Dada, né? O Idi Amin, né? Que ele não tinha projeto para o seu povo, mas ele entrou lá e ele exterminou o seu povo, né? E assim outros, né, que entraram como ditadores, né, que entraram no poder, por exemplo, Stalin também, que não tinha projeto para a sua nação, mas ele tinha a cobiça pelo poder e ele também exterminou o seu povo, né? A gente vê também Adolfo Hitler também. Adolfo Hitler também não tinha projeto. E hoje está cheio de pessoas que querem ser presidente, querem ser parlamentar, senadores, né? Juízes, ministros, mas ele não tem projeto para a sua nação, ele não está preocupado com o seu povo, ele está preocupado com o seu bolso, está preocupado em conquistar riquezas, está preocupado em gradear, né, ou conquistar mais dinheiro para si, né, fazer um trono para si, enriquecer, não está preocupado com o povo, não está preocupado com justiça. Muitos falam em justiça social, muitos falam em socialismo, mas eles querem o socialismo para os pobres e querem o capitalismo para eles, né? Porque essas pessoas que se falam em socialismo, que o socialismo é o tipo de uma religião sem Deus, né? Sem respeito, sem defesa dos princípios e dos valores, né? Então, o socialismo nunca funcionou, né? Então, nós temos que sim ter projetos de vida, preocupar com nossa família, amar a nossa família, não é ficar querendo defender governos, reis, né? Ficar só querendo brigar, achar que os outros têm que morrer, né? E para implantar regimes cruéis, né? Regimes de cobiça pelo poder, mas temos que preocupar com a humanidade e preocupar com nós mesmos, né? Cada um deve fazer a sua diferença e realizar o seu sonho. Quanta gente que não sonha mais, quanta gente que fica focado nesses governos cruéis, né? Que se fala em socialismo, se fala em comunismo, mas eles não querem viajar, por exemplo, para Cuba, né? Cuba, onde é um país socialista, eles não vão lá, né? Eles não falam de viajar lá na Coreia do Norte, que é um país bem fechado também, que não tem liberdade de imprensa, não tem liberdade e direito de expressar, né?
Eles não falam em outros países, por exemplo, na Venezuela, assim, milhares e milhares, né? Que saíram da Venezuela por quê? Porque aqueles que entraram e que entram na Venezuela e em muitos outros países, eles cobiçam o poder, eles não têm projeto para salvar a nação, eles não têm projeto para desenvolver empresas, para melhorar o país, eles não têm projetos, eles querem quebrar o país, né? Quanta gente que se dizem socialista, comunistas, mas ele trabalha para destruir o país, né? Ele não tem piedade dos pobres, das pessoas, né, que trabalham, das pessoas mais simples, mais humildes. Eles não têm piedade, né? Eles querem sugar. Quanta gente que é sanguessuga, né? Quer sugar o povo, quer quebrar o país, quer quebrar o agronegócio, né? O livre mercado, quer quebrar as empresas, né? Socialismo não funciona. Todo lugar que entrou o socialismo teve o cemitério aumentado, né? Levaram muito para o cemitério propagando o socialismo. Socialismo não funciona. É bandeira vermelha da foice do martelo. Isso não funciona. Funciona as pessoas aprender, né, a pescar. Não adianta só, eu já falei em outros vídeos, né, só dar a vara para as pessoas e não ensinar a pescar. Tem que ensinar as pessoas a andar com seus próprios pés, né? Não podemos só pensar em assistencialismo, né? E nem ficar oprimindo pessoas, prendendo, torturando, né? Querendo exterminar as pessoas em nome do socialismo, em nome do crime organizado, né? Em nome do narcotráfico. Não podemos fazer isso, né? Então, fica aí, né, essa dica, né? Ronaldo Cristiano foi, lutou desde criança e foi, conquistou, né? E se tornou uma pessoa realizada, uma pessoa que conquistou os seus sonhos. Você também, você também pode conquistar os seus sonhos, mas tem que mudar a maneira de pensar. Não é ficar defendendo pessoas que têm ideologias desastrosas, uma ideologia sem Deus, né? Que é o socialismo, que é o comunismo, que é o nazismo, que é o fascismo. Ficar defendendo governos, reis. Procure defender a si mesmo. Procure pensar diferente. Procure se libertar, né, dessas coisas, né, desses julgos, da escravidão, né, dessas ideologias, né? E procure cuidar da sua saúde. Eu quero agora mudar um pouco de assunto e falar sobre vários assuntos. Eu quero comentar um pouco também sobre aquela planta chamada jurubeba. A jurubeba, ela é uma planta cheia de espinho, né? Umas folhas verdes. No momento aqui eu não tenho as folhas. Se tivesse uma folha, se tivesse no momento aqui algum pé de jurubeba, né? Eu poderia até mostrar para as pessoas, mas eu não tenho, né? E jurubeba é como aqueles grãos, né? Bolinha de gude, né?
que é tudo verdinha, né? E serve para fazer conserva, né? Jurubeba é umas frutinha amarga, né? Ela é amarga. Então eu quero falar um pouco. Existe a jurubeba braba. Geralmente a jurubeba mesmo, ela é de flor branca. Ela dá umas flores brancas. E tem a jurubeba braba, né? Então a jurubeba de flor branca, ela é muito importante. Existe de a flor roxa, mas eu vou falar sobre essa jurubeba mesmo, a legítima, né? E para que serve a jurubeba? A jurubeba, ela é uma planta medicinal da espécie de Solano peniculatum. É o nome científico. Eu vou repetir novamente. É Solano. Vamos ver aqui. É isso mesmo, é paniculatum. Indicado para auxiliar no tratamento de doença do fígado, má digestão, anemia, artrite, excesso de gases, gastrite, né? A jurubeba, ela tem vários nomes, jubebe, jurubeba, verdadeira, jupeba, juribeba, jurupeba, possui vários nomes, né? Tem o gosto amargo, ele é amargo, né? Uma frutinha, né? Ela é parecido como jaboticaba, só que ela é mais pequena do que a jaboticaba, né? Podendo ser usada na forma de chá, cataplasma, conserva para preparar bebidas, ou seja, garrafada, né? Pode fazer garrafada, pode. Garrafada feito no vinho, né? Tem que saber preparar, né? É muito importante. E os benefícios da jurubeba são muitos, né? Mas tem que ser usado em cautela. Jurubeba você não pode comer em excesso, assim como se fosse o arroz e feijão. Não pode, né? Não pode porque ela faz mal, ela pode fazer mal, dá efeito colateral.